Olá, sejam bem-vindos. Essa que é a nossa terceira aula do nosso programa, né, que fala sobre a PNL ajudando você a ter uma vida sexual mais saudável, mais dentro dos seus objetivos. Prazer sem limite. Ele tanto é um programa para terapeutas, psicólogos, hipnoterapeutas, programadores neurolinguísticos, coaches que desejam trabalhar com esse assunto, com técnicas e processos bem específicos, quanto é um programa para pessoas que querem se transformar, que querem melhorar a qualidade da vida sexual, seja ela porque não está boa e você quer que fique, ou já está boa e você quer que fique melhor ainda. É a sua vida sexual, é você quem deve decidir como é que isso vai funcionar para você. E hoje nós vamos seguir ainda falando sobre crenças nessa terceira aula. Na aula passada, nós falamos sobre crenças, como é que elas se formam, principalmente as crenças limitantes. Né? Crenças limitantes são de três tipos. Não é possível para ninguém, ou eu não me sinto capaz, ou eu não mereço. Então você tem aí essas três grandes categorias. E as crenças positivas ou capacitadoras é o contrário disso. Nós vamos ver depois como criar uma crença positiva mais para frente no nosso programa, que é o contrário. A crença positiva é aquela onde você busca e faz algo que é possível, você busca e procura capacidades e recursos internos para que você se sinta capaz de operar, de fazer as coisas no mundo e fazer as coisas acontecerem, e você tem um senso de merecimento em relação a isso. Nós vamos agora trabalhar com a segunda parte do trabalho em cima de crenças limitantes, que é uma adaptação de um trabalho avançado de Robert Dilts, que é um dos grandes nomes da programação neurolinguística, com uma ferramenta de linguagem que ele criou, que é o padrão de prestidigitação verbal. Dilts, ele modelou os principais comunicadores na história da humanidade, pessoas que impactavam as pessoas com suas palavras, que quebravam objeções e crenças e conseguiam mobilizar pessoas. Ele cita várias pessoas, como Jesus Cristo, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, eu não me lembro agora de todos, mas grandes pessoas que conseguiam, com suas falas e tal, fazer com que várias pessoas mudassem o que estavam pensando para outra coisa. Por quê? Porque é quebra de crenças, né? Que várias dessas pessoas conseguiram. A PNL tem a história da modelagem, né? Então, isso é uma modelagem da linguagem das pessoas persuasivas e que conseguiam quebrar crenças nas outras pessoas. Richard Bandler, ele modelou também, que quem já esteve com Richard Bandler, que é um dos criadores da programação neurolinguística, como eu, que já fiz mais de 10 cursos com ele, é incrível o que esse homem consegue fazer com a linguagem. Ele é espetacular na forma como ele interage com as pessoas, na linguagem que ele usa e tal. E o Dilts modelou a linguagem do Richard Bandler também e criou esses padrões de prestidigitação verbal. E nós vamos aqui fazer uma adaptação, uma aplicação desses padrões para essa questão das crenças limitantes. Porque qual é o nosso objetivo? Que agora que você está pensando, refletindo na aula 2 sobre crenças limitantes, quais que poderiam ser ligadas à sexualidade na sua vida, nós vamos ser mais um pouco efetivos em relação a desmontar essas crenças limitantes na sua vida. Bom, nós vamos agora falar sobre esse processo, como eu falei, né? Ou seja, prestidigitação verbal, vem do inglês slate of mouth. Muita gente no mundo conhece mais como slate of mouth, que é a tradução para prestidigitação. Lá, sabe os truques que as pessoas fazem com cartas, onde você vê as cartas, mas com a mão a pessoa está lá fazendo outras coisas que você nem vê lá fazendo? Isso é chamado prestidigitação, né, que a pessoa faz de cartas, né? Ou seja, slate of hand é uma prestidigitação das mãos. Só que é como se fosse um truque que você fizesse com as cartas, ao invés das cartas, perdão, com as palavras, com a boca, com aquilo que você diz, com aquilo que sai da sua boca. Por isso que é slate of mouth. Onde você faz um truque não um truque no mau sentido, mas é uma operação que você faz, igual o mágico, o ilusionista, ele mexe com as mãos de uma maneira, tira e põe coisas que você nem vê que a pessoa faz isso, porque ela está chamando a sua atenção para outra coisa.
E enquanto ela faz isso, ela está lá fazendo truques com as mãos. Você vai fazer truques com a fala. Então, isso é muito importante. Então, foi desenvolvido por Dilthey, é um conjunto de padrões linguísticos criados para desafiar e reformular crenças limitantes. Esses padrões são especialmente úteis para questões relacionadas à sexualidade, que nós vamos aqui aplicar no caso por isso será útil, onde crenças negativas e limitantes podem bloquear a capacidade de uma pessoa de se conectar plenamente com sua intimidade e prazer. Ao usar esses padrões, você pode abrir novas formas de pensar, permitindo uma transformação profunda na maneira como percebe a sua sexualidade, porque é uma forma de quebrar crenças limitantes. Então, um dos primeiros padrões é o reenquadramento de intenção. Esse padrão examina a intenção positiva por trás da crença limitante. Na verdade, ou seja, lembra que eu falei que por trás de toda crença limitante ou positiva existe uma intenção positiva, tem uma parte que quer alguma coisa. Ele sugere que muitas vezes uma crença foi criada para proteger ou trazer benefícios, mesmo que hoje seja disfuncional. Por exemplo, a crença "não devo explorar minha sexualidade porque isso é perigoso" pode ter uma intenção positiva de autoproteção, por aprendizagem, mensagens recebidas de familiares tradicionais, etc., né? Então, a intenção positiva, qual é a intenção positiva por trás da crença? O que ela está tentando proteger em você? O que que essa parte está tentando fazer por você, como eu falei da outra vez? E proteção alternativa, como você pode manter essa proteção e, ao mesmo tempo, permitir-se explorar a sua sexualidade de maneira saudável e segura? E três, como encontrar um equilíbrio entre segurança e exploração sexual? Exploração não no sentido de explorar pessoas, tá, gente? É se autoexplorar para coisas boas para você, né? Então, isso é uma coisa muito interessante da gente se perguntar, né? Ou seja, qual é a intenção positiva? Então, você vai fazer perguntas que ajudem a pessoa a pensar ou refletir sobre essa intenção positiva. Isso é uma coisa bem interessante aí da gente olhar, da gente pensar. E reenquadramento da consequência, né? Esse padrão foca nas possíveis consequências positivas de quebrar uma crença limitante. Ele mostra que mudar a crença pode levar a novos e melhores resultados. Por exemplo, para a crença, se eu explorar mais minha sexualidade, as pessoas me julgarão negativamente, podemos explorar os benefícios de superar esse medo, né? Por exemplo, quais benefícios você ganha ao explorar sua sexualidade sem medo de julgamento? Então, quando você faz esse tipo de pergunta, você está explorando a consequência, você está tirando o foco daquilo ali que a pessoa está trazendo, está botando foco numa consequência positiva, numa possível consequência positiva. Por exemplo, o que você vai ganhar explorando sua sexualidade sem medo de julgamento? Então, você está botando foco numa consequência positiva. Se você superasse o medo do julgamento, o que mudaria positivamente em sua vida sexual e pessoal? Uma outra pergunta também, que põe você para pensar num futuro onde você já superou alguma coisa e tem uma vida diferente por conta disso. E como a superação desse medo poderia aumentar sua autoconfiança em outras áreas da sua vida? A mesma coisa, né? Ou seja, você está tirando o foco daquele problema, daquela questão, e está botando foco numa consequência positiva, de uma mudança positiva, pedindo para a pessoa ir lá no futuro imaginar como seria e talvez até se motivar por conta disso a fazer as mudanças acontecerem. Estão vendo? Três perguntinhas simples que levam você para uma percepção da consequência do que está acontecendo. Vamos ver uma outra alternativa. Eu quero lembrar para vocês que eu estou dando aqui exemplos de perguntas, mas vocês devem entender essa estrutura, porque eu estou explicando como é que funciona a estrutura. Estou dando um exemplo qualquer, mas você vai ver a sua crença e adaptar a esses exemplos. Eu vou dar aqui mais exemplos de aplicação, depois eu vou voltar e usar em outras alternativas também, porque eu quero essa parte muito bem feita. Então vamos lá. Então, se você pegar a crença, se eu expressar meus desejos sexuais, meu parceiro ou parceira vai me deixar. Então, uma das primeiras coisas para trabalhar esse desafio de causa e efeito, né, que desafia essa relação, isso vai causar aquilo, né? Será que expressar seus desejos realmente causaria separação? Será que é isso mesmo? Outra alternativa, será que expressar o seu desejo vai fazer com que você
talvez tenha mais intimidade e compreensão. Aí, no caso, no primeiro você questiona se a consequência vai ser negativa. Na segunda, ali, você está se questionando sobre possíveis consequências positivas. E certeza, como você pode saber com certeza que seu parceiro ou parceira reagirá negativamente? Então você está desafiando essa rigidez dessa crença que ficou de que a expressão levará ao término. No caso desse exemplo. Se você pegar, por exemplo, assim, pessoas de mais de 50 anos nunca serão felizes sexualmente, né? Ou seja, se eu fiz 50 anos, logo eu posso me despedir da minha vida sexual. O que infelizmente muitas pessoas acreditam e felizmente muitas pessoas estão vivendo na prática algo bem diferente disso. Então vamos pensar aqui, né? Fazer 50 anos significa me despedir da minha vida sexual, ou seja, se bem que isso aqui é mais uma equivalência complexa. Vamos dizer assim, fazer 50 anos vai me levar a um decréscimo da minha sexualidade, ou seja, isso vai causar aquilo. Então vamos lá. Será que expressar, né? Será que fazer 50 anos de idade realmente vai levar você a um decréscimo? Será que isso vai realmente causar aquilo? Seja qual for a crença, né? Que tenha uma causa e efeito aí que seja negativa. Ou alternativas, vamos explorar alternativas. É, será que a sexualidade depois dos 50 anos poderia, trazer mais possibilidades para você, principalmente com a experiência que você tem? Ou seja, você está buscando outras possibilidades de consequências com base em outros fatores. E certeza, como você pode saber com certeza que ao fazer 50 anos ou mais, isso vai acarretar num decréscimo? É claro que a pessoa não tem como saber. Ela vai trazer algumas histórias de pessoas comparadas com mais jovens, mas o fato de você estar desafiando é que vai quebrar a crença. Então você tem aí três alternativas: questionar se isso causa aquilo, buscar alternativas que a pessoa ainda não pensou para ela explorar novas consequências, ou questionar esse senso de certeza de que isso certamente causará aquilo. Será que causa mesmo? Quanto que você tem certeza disso mesmo? Então, qualquer pergunta que você faça, porque aqui não é para decorar a pergunta, qualquer pergunta que você faça aqui vai fazer a pessoa quebrar essa história, essa hipnose de que isso vai causar aquilo. Então, é isso que você precisa fazer aí no caso das suas crenças limitantes. Reenquadramento de contexto. Esse padrão explora se a crença limitante é verdadeira em todos os contextos ou apenas em situações específicas, permitindo a visão de novos cenários onde a crença pode não ser válida. Antes da gente falar crença aqui, né? Por quê? Porque uma das coisas da crença limitante é tentar generalizar, né? Ou seja, isso sempre será verdade. Mas será que é verdade ou será que a gente tem um contexto aqui? Se o contexto for diferente, será que vai continuar sendo verdade? É uma outra forma que você pode se auto-perguntar ou perguntar para os seus clientes, aí dependendo aí da sua situação. Então, para a crença, eu nunca me sinto confiável na intimidade. Podemos explorar diferentes contextos e experiências, por exemplo, o contexto positivo. Ou seja, aqui ela criou um contexto, né? Ou seja, no contexto da intimidade, eu jamais poderia me sentir confortável. Então, nós vamos desafiar esse contexto que foi oferecido. Então, contextos positivos. Existe algum contexto em que você já se sentiu confortável, em paz, em sua intimidade? Então, no que a pessoa trouxer lembranças de que isso já aconteceu, isso vai fazer com que a pessoa automaticamente saia dessa hipnose de que sempre vai ser assim, sempre vai ser desse jeito, que como as generalizações acontecem. Diferenças. O que era diferente nesse momento, né? Quando se a pessoa identificar que houve um contexto, o que era diferente nesse momento? Confiança em outros contextos. Em quais outras situações você consegue ser confiante e confortável, mesmo que não tenha a ver com a sexualidade? Porque isso vai ajudar, por exemplo, a pessoa a se dar conta, né, de que tem outros contextos e outras situações onde ela já conseguiu, em várias situações, se sentir confortável. E fica um pouco óbvio que, se ela é capaz de se sentir confortável em vários contextos, ela também pode encontrar uma forma de se sentir confortável na sexualidade. E transferência de confiança. Como você pode trazer essa confiança para a sua vida sexual? Essa confiança em relação a ter se sentido confortável em outros contextos. Então, aqui você vai se permitir fazer com que a pessoa pense a criação de outros contextos ou o desafio daquele contexto.
por exemplo, assim, na hora da intimidade, eu sei que eu vou falhar. Alguns homens pensam em relação a isso, mulheres também, até porque mulheres também podem falhar de outra maneira, né? Ou seja, não tendo lubrificação e uma série de outras coisas aí que podem atrapalhar a sexualidade. Então, existe algum contexto, já existiu algum contexto onde você já se sentiu confortável sexualmente? Me fale de pelo menos dois, três, se tiver contextos onde você se sentiu confortável sexualmente, onde você fluiu sexualmente, mesmo que tenha sido há muito tempo atrás. Porque ela vai sair dessa hipnose de que não pode, não é possível, né, que é um operador modal aí de possibilidade. E o que que acontecia nesse contexto que era favorável? Então você vai se automodelar, você vai buscar o que você já fez no passado, o que já deu certo no passado, o que você vai trazer de volta para agora, para tentar ter os mesmos resultados. Ou então, em quais outras situações você consegue se sentir confortável, você consegue se sentir bem para fluir, mesmo que não tenha a ver com sexo. Ah, em várias situações, e principalmente se você buscar assim, quais situações que você não nem deveria se sentir confortável ou bem para fluir em alguma coisa, mas você conseguiu. Ah, na hora no trânsito. Às vezes o trânsito é pesado, é difícil, é tenso, mas eu consigo fluir, eu consigo ficar bem e fluir no trânsito. O que que você fez que ajudou? Então você vai ajudar a si própria pensar em situações assim, ou se você está trabalhando com outras pessoas. O que que deu certo em situações onde você fluiu, ou seja, você vai buscar referências de experiências, ou experiências de referência, onde a pessoa ela desenvolveu habilidades que também servem para o sexo, para a situação sexual que ela está vivendo. Mesmo que essas situações não tenham nada de sexual, mas ela relaxou, ela fluiu, ela ficou calma, ela botou o foco em coisas boas. Então você vai ajudá-la a resgatar várias situações onde isso aconteceu, ou a si própria, onde você fez o que você também precisa no sexo, mas em outros contextos. E você vai buscar esses recursos e vai adaptar para a questão do sexo. Bom, em tal e tal e tal situação, você fluiu, relaxou, se sentiu bem fazendo isso, isso, isso. E se a gente adaptasse isso ao contexto sexual, como seria? Então é isso que você pode se autotrabalhar ou trabalhar com outras pessoas. Redefinição de evidência, né? Ou seja, porque uma das questões da crença é que a crença tem um pressuposto de que você tem experiências que confirmam, não que necessariamente elas confirmem, mas uma crença se mantém quando a pessoa passa por uma série de situações, e nessas várias situações a pessoa acredita que ela vive confirmações dessa crença. Tipo assim, tá vendo? Aconteceu de novo, era isso mesmo que eu acreditava. Não que seja, mas ela interpreta dessa maneira. Então a gente vai questionar, será que a gente tem realmente uma evidência de que essa crença é válida? Então, esse padrão questiona a validade da evidência usada para apoiar a crença limitante, demonstrando que a prova que, em tese, sustentava a crença pode ser distorcida ou incompleta. Para a crença eu nunca consigo ter prazer, podemos examinar as evidências e as experiências passadas. Vamos, por exemplo, questionar a evidência. Qual é a evidência que você tem que realmente você nunca conseguiu sentir prazer? Momentos de prazer. Existem momentos em que você conseguiu sentir algum prazer? E foco seletivo. Será que você está focando apenas nas vezes em que não teve prazer e ignorando as evidências do contrário, ou seja, de quando você teve prazer? Né? Ou seja, será que isso que eu estou usando como evidência dessa crença é isso mesmo? Será que realmente eu posso dizer e bater o martelo categoricamente que não é possível que eu sinta confiança para ter uma ereção? Já teve momentos em que você teve a ereção com facilidade? Há, por exemplo, várias situações de pessoas que na masturbação conseguem ter ereção com total facilidade e quando estão num contexto sexual não conseguem. Então tem alguma coisa aí, o problema não é o pênis, nem o mecanismo do pênis funcionar, dado que não tem nenhum problema médico, como eu sempre digo, né? Então tem alguma coisa, então eu vou buscar esses momentos onde a coisa funciona e vou estudar o que que acontece nesses momentos em que a coisa funciona, para tentar transportar um pouco disso para momentos em que você quer que funcione. E o foco também, onde você está botando foco? Quando você fica insistindo que não tá bom, que você não se sente bem, que você não se sente capaz, será que você não está colocando foco somente nisso? O que que aconteceria se você botasse foco
em construir possibilidades, em alternativas, em buscar possibilidades para você ter o resultado que você quer. É claro que você vai pegar tudo isso que eu estou falando aqui e você vai fazer qualquer pergunta que você queira para si próprio ou para outras pessoas, se você estiver trabalhando com elas, para ela pensar que talvez a evidência que ela tenha de que aquela crença limitante seria verdadeira não é tão firme assim. Então, esse é o objetivo com essas perguntas. É o que eu disse antes, não faz sentido decorar. Não é para decorar, para você entender o que nós estamos fazendo aqui e usar isso aqui da forma que você quiser para chegar nos mesmos objetivos. No caso aqui, é redefinir a evidência, porque a evidência que a pessoa pode estar usando, ela soa como se ela fosse absoluta e definitiva, mas nenhuma é. Nenhuma é, porque sempre tem uma alternativa. Sempre tem uma possibilidade. A não ser que a pessoa tenha uma doença, alguma coisa assim, que a impeça de funcionar sexualmente. E realmente aí tem que se lidar com aquela realidade, se medicamente isso for comprovado. Critério de outro ponto de vista. Esse padrão muda o ponto de vista, assumindo a perspectiva de outra pessoa envolvida na situação, como o parceiro ou parceira, né, e explorando como essa pessoa pode ver as coisas de maneira diferente. Para a criança, meu parceiro ou minha parceira não se importa com a nossa vida sexual, né? Então, a gente pode desafiar, por exemplo, com uma pergunta sobre diálogo aberto. O que seu parceiro ou parceira diria sobre a vida sexual de vocês se pudesse falar abertamente sobre isso? Ou então, você já perguntou para a pessoa? Você já fez essa pergunta? Você já perguntou o que ela ou eles acham a respeito disso? Se for o caso. Sentimentos do parceiro. Como você acha que seu parceiro ou parceira se sente em relação à intimidade e ao prazer de vocês dois, três, né? Você acha isso ou você sabe isso? Eu sempre pergunto isso quase toda semana, várias vezes no meu consultório. Você sabe que ele sente isso ou você acha que ele sente isso? É uma forma de você justamente trazer um outro ponto de vista que não só o ponto de vista daquela pessoa. Porque isso pode ser muito útil. Às vezes a pessoa fica muito ensimesmada e ela perde a perspectiva, às vezes, do que realmente pode estar acontecendo. Empatia. Que preocupações ou desejos seu parceiro ou parceira pode ter que você não considerou para estar acontecendo, por exemplo, uma dificuldade, um erro na comunicação ou alguma coisa em relação a isso? Então, na verdade, o que que a gente faz aqui no outro ponto de vista? É que outro ponto de vista, além desse problemático da crença limitante, a gente pode considerar. Ela não gosta mais de mim porque eu estou ficando mais velha. Então, você já perguntou isso para ela? Ela disse para você isso textualmente? O que que ela pode estar sentindo? Mas existem dificuldades, as coisas não estão como eram antes. Que outras explicações poderiam ter que não necessariamente essa que você está trazendo? Que veja bem, ela pode ser até verdadeira, tá? Mas você está abrindo a pessoa para várias possibilidades. A gente aprende na PNL que você não ter alternativas, flexibilidade, possibilidade, é o que empobrece as relações, as pessoas, suas possibilidades. Então você tem que abrir a pessoa para possibilidades. E na minha experiência clínica, lidando com pessoas em relacionamento, grande parte de problemas acontecem porque as pessoas criam suas próprias narrativas, seus pontos de vista e suas próprias versões sobre o que está acontecendo. Então, para quebrar a crença limitante, questione-se de vez em quando se existem outros pontos de vista diferentes daquele que você está usando para tentar explicar o que está acontecendo. Se existem outras possibilidades diferentes daquela que você está usando para o que está acontecendo. Então, faça a pergunta que você quiser, mas chegue nesse objetivo. Seguindo, né, isso nós já vimos. Redefinição de metáfora, que é uma outra possibilidade. As metáforas são poderosas em nossa linguagem e frequentemente modam nossa percepção da realidade. Esse padrão reestrutura a metáfora usada para descrever uma crença limitante. Para a crença, minha vida sexual é como um carro quebrado, você criou uma metáfora para tentar exprimir o que você estava sentindo. Mas será que essa é a única metáfora possível? Podemos explorar metáforas alternativas e mais positivas. Metáfora alternativa. E se em vez de um carro quebrado, sua vida sexual fosse como uma planta que precisa ser regada para crescer? Olha só,
Eu estou trazendo uma outra metáfora que tem um sentido mais construtivo e capacitador. Ações diferentes. O que você faria diferente com essa nova metáfora? Você gosta dessa metáfora que a sua vida sexual poderia ser uma planta que precisa ser regada? Sim. Sim. Então, o que você faria diferente com essa nova metáfora? Né? Se você aceita essa metáfora, isso é uma oportunidade para quê? Transformação. Como você pode mudar essa metáfora para algo que se alinhe com seu desejo de melhorar a sua sexualidade? Você pode até usar o carro quebrado, né? Por exemplo, eu não acho nem ruim. Às vezes eu acho que é como se fosse um carro quebrado. Aí você pode dizer que bom que nós temos uma excelente oficina aqui. Você não precisa não necessariamente descartar, você vai redefinir a metáfora, né? Porque quando você redefine uma crença, você começa a mexer com ela. E crenças, elas muitas vezes são expressas através de metáforas. Então a pessoa diz assim: eu acho que eu estou me afogando, então vamos arranjar é, um barco salva-vidas, um bote salva-vida para nós? Qual poderia ser um bote salva-vida que nos resgataria desse afogamento? Então você pode até aproveitar a metáfora que você próprio está utilizando e imaginar um senso mais construtivo dessa metáfora. Você não está negando a realidade, você está buscando capacidades e recursos, que é uma das coisas que a gente aprende na PNL. Para que você mude positivamente, você precisa acessar recursos para mudar. Se você não acessar recursos ou uma estrutura neurológica que vem com acesso a recursos, você não muda. Então, quando você pega uma metáfora limitante e expande essa metáfora, meu relacionamento sexual é um carro quebrado. Eu falei, que bom. Então vamos levar para uma excelente oficina. Que bom que nós temos a PNL, que é como se fosse uma excelente oficina top para fazer um tune nesse carro, né? Ou seja, para remodelar esse carro, reestruturar esse carro. Ótimo que o carro esteja quebrado. Vamos descobrir onde que é necessário que se faça concertos. Então você não só pode buscar outras metáforas, mas como você pode redefinir. Você pode fazer as duas coisas. Primeiro, redefine a própria metáfora de uma forma mais construtiva e positiva, e depois pergunta para a pessoa, para si próprio, que outras metáforas que me levem para algo mais construtivo e positivo poderiam também definir o que é o relacionamento ou o que eu quero que o relacionamento se torne. Então depende do que você deseja, porque tudo em PNL tem a ver com acessar capacidades. Você entende o que você está sentindo, mas você busca por recursos para mudar para melhor. Redefinição de critério. Esse padrão explora a hierarquia de critérios, porque toda crença tem critérios, ou seja, como eu sei que isso é bom ou isso é ruim, ou que eu tenho uma vida sexual feliz ou infeliz? Porque eu tenho uma série de parâmetros de critérios pelos quais eu me guio, não me dou conta, mas eu tenho, né? E eles é que estão guiando. Então a gente vai ajudar a pensar que outros critérios, diferentes dos critérios que eu estou usando nessa crença que está limitando, eu poderia me guiar para poder pensar na situação de outra maneira. Então, esse padrão de redefinição de critérios questiona se o critério utilizado para avaliação, para avaliar a crença, é o mais adequado, ou se existem outros critérios mais importantes a serem considerados. Para a crença, minha vida sexual não é perfeita, então deve haver algo errado comigo. Ou seja, qual é o critério que a pessoa está usando? Eu tenho um problema, ou problemas, eu tenho erros, tem coisas erradas em mim. Esses são os critérios que a pessoa está usando para sustentar essa crença. Podemos questionar o critério de perfeição. Por exemplo, o que significa perfeita para você em termos de vida sexual? Será realismo? Será que perfeição é um critério realista para uma vida sexual satisfatória? Critérios alternativos. Quais outros critérios, além da perfeição, você poderia usar para avaliar a qualidade de sua vida sexual? Então, tá vendo? Eu estou ajudando a pessoa a pensar em outros critérios, né? Eu fiz 70 anos, minha vida sexual acabou. Da mesma forma, né? O que significa uma vida sexual para você? Definição de perfeição. Será que uma idade específica é um melhor critério para você definir o que vai ou não acontecer com a sua vida sexual? Será que existem outras formas de pensar sobre quem eu sou, sobre a sexualidade que eu tenho, que não apenas uma idade específica? Então, são exemplos de ajudar a pessoa a considerar uma série de outros critérios. De novo, não tem decoreba. Entenda que a gente está levando a pessoa a sair daquele critério rígido da crença limitante e se abrir para outras possibilidades
aí outros critérios que levem de preferência a uma harmonia, a cura, transformação, mudança. Isso é possível, tá, gente? Isso não é utópico, não. As pessoas podem viver melhor. Por isso elas fazem terapia, por isso que elas vão ao médico. Elas querem viver melhor. A gente só dá um empurrãozinho aqui, em vez de você ficar anos sofrendo, 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 e talvez sozinho não conseguir sair do buraco, a gente ajuda já você a questionar linguisticamente várias possibilidades. Essa é a diferença aí da programação neurolinguística aplicada a si mesmo. Esse padrão faz com que a pessoa aplique a crença a si mesma, muitas vezes levando a um nível de introspecção que pode gerar insights poderosos sobre uma limitação percebida. Eu acho que meu parceiro não se esforça o suficiente na nossa vida sexual. Então, podemos aplicar essa crença a nós próprios, né? Então, autorreflexão. Se você aplicasse essa crença a si mesmo, mesma, diria que está se esforçando o suficiente na vida sexual, né? Ou seja, ou você pode perguntar o que será que seu parceiro pensa sobre os seus esforços? Se você descobrisse que seu parceiro está se perguntando se você se esforça ou não, como você se sentiria? Se fosse você fazendo, se fosse a outra pessoa fazendo o que você está fazendo, como você acha que a outra pessoa se sentiria? Ou se você fizesse o que essa pessoa está fazendo, como você se sentiria? Então você está pegando a própria crença que a pessoa tem, às vezes sobre alguma coisa, sobre alguém, e revertendo os papéis, para que a pessoa pense, se fosse você. Ah, ela tem dificuldade. Ela está com alguma dificuldade. Acho que eu não vou manter esse relacionamento, não. Se você tivesse dificuldades, você gostaria que sua parceira, seu parceiro, parceiros também se afastassem de você, mediante dificuldades que você estivesse passando? Então você está deixando a pessoa provar do próprio veneno, né? No bom sentido, né? Brincando, né? Ou seja, aplicar aquilo que ela está usando, aqueles critérios que ela está usando para outra pessoa. O que poderia mudar em sua abordagem? Né? Ou seja, se você considerar de um outro ponto de vista, isso é uma oportunidade para mudar o que na sua abordagem? Compreensão mútua. Como você pode ser mais compreensivo consigo e com a outra pessoa, percebendo o esforço de ambos? E se você tirasse o foco de você e colocasse o foco no casal ou qualquer que seja a configuração aí da sua vida sexual, como seria isso? Eu já tive com pessoas que diziam assim, eu tenho pacto de monogamia com uma pessoa, mas eu de vez em quando eu pulo a cerca. Mas eu ainda continuo acreditando que é bom o pacto de monogamia, apesar de eu pular cerca. E aí você pode perguntar para a pessoa, se você descobrisse que a outra pessoa está pulando a cerca, como é que você se sentiria? Não é que você está tentando coibir a pessoa, porque não é nosso papel fazer isso, se você é terapeuta e tal. Mas pode ser nosso papel a pessoa parar de pensar sobre os seus próprios critérios e pontos de vista e se colocar no lugar daquilo que ela mesma diz. Não, nossa, me parece que você está julgando bastante essa pessoa. Se essa pessoa julgasse você com severidade da mesma forma, como é que você se sentiria? É uma maneira de aplicar a si mesmo. Você pode fazer isso consigo ou se você for terapeuta com outras pessoas, como eu falei. Bom. Critério alternativo. Esses padrões, né, esse padrão de critério alternativo propõe a introdução de novos critérios que podem ser mais úteis ou mais adequados aí para abordar a situação, desafiando os critérios antigos. Para a criança, o único jeito de ter uma vida sexual satisfatória é se o meu corpo for perfeito. É um outro critério também, né? É um critério, ou seja, isso só é possível se esse critério estiver presente. Ou seja, como eu não tenho um corpo perfeito, eu não consigo ter uma vida sexual satisfatória, porque a pessoa está botando todo o foco nesse critério, corpo perfeito. Então, para essa crença, nós podemos explorar critérios alternativos para satisfação sexual. Questionamento: será que o critério da perfeição física é o único que importa na sua satisfação sexual? Fatores alternativos. Existem outros fatores, como conexão emocional e intimidade, que podem ser importantes também, além de um corpo perfeito? Nova perspectiva. Como sua vida sexual seria diferente se você valorizasse o prazer e a intimidade acima ou ao invés de, não somente a aparência física? Então você está vendo, você está ajudando a pessoa a pensar em outros critérios, né? Eu sou uma pessoa não binária, nunca vou ser feliz sexualmente.
Né? Será que o critério do gênero específico é o melhor para você definir a possibilidade de felicidade? Existem outros fatores independentes do seu gênero que poderiam, ser trabalhados para a questão de você se sentir uma pessoa feliz? E como que a partir de agora seria interessante, talvez até mais feliz a sua vida, você colocando o foco em outras coisas e outras possibilidades. Então, são falas, questionamentos, perguntas que você pode se fazer ou fazer para outras pessoas para ela pensar que ela tem a crença limitante e ela se sustenta por conta de alguns critérios, às vezes. E você vai ajudar a pessoa a pensar em outros critérios além daqueles que a pessoa está usando. Redefinição de equivalência complexa. Lembra que eu disse que toda crença é ou causa e efeito, ou equivalência complexa? Agora nós vamos ver equivalência complexa. Equivalência complexa é isso equivale àquilo. Ou seja, ser não binário significa que eu terei problemas. Será? Né? Será que isso significa realmente aquilo? Então, esse padrão desafia a equivalência entre duas ideias que a pessoa acredita serem a mesma coisa, rompendo a ligação entre elas. Para a crença, se eu falar sobre o que quero na cama, meu parceiro vai achar que eu estou insatisfeito, ou seja, a fala vai levar a uma avaliação de insatisfação. Isso equivale àquilo. Então você tem o questionamento da equivalência. Falar sobre o que você deseja sexualmente significa realmente que você está insatisfeito? Né? Essa é a única alternativa para ele achar que você está insatisfeito porque você está trazendo a questão? Ou será que ele pode achar outras coisas, como, por exemplo, que você está cuidando da relação? Interpretação alternativa. O que pode significar que você está buscando, ou pode significar que você ainda está buscando ainda mais conexão e prazer, como eu falei antes, né? Será que não tem a possibilidade de você ajudar a pessoa a perceber que você não está insatisfeito, mas você está querendo melhorar ainda mais e melhorar a qualidade da relação? Perspectiva do parceiro, parceira, parceiros, né? Como o seu parceiro, parceira, parceiros podem interpretar sua comunicação como uma oportunidade de melhorar a intimidade, ao invés de uma crítica. Então você está ajudando. Como o outro exemplo que eu dei, ser não binário significa que eu serei infeliz, né? Ou seja, como que você pode estabelecer que isso realmente vai levar, significa aquilo, né? Será que realmente o gênero que você tem vai ser responsável pela qualidade daquilo que você está experimentando, ou tem outros fatores envolvidos? O que pode o que pode significar a mais, né? E de positivo o fato de você ter esse gênero específico, se identificar com esse gênero, se for o caso. E como outras pessoas poderiam ver o que existe de bom em você, já que você se identifica com esse gênero? Uma outra perspectiva também, dentro daquilo ali. De qualquer forma, você sai daquela hipnose de isso só pode equivaler àquilo. Redefinição de causa. Esse padrão contesta a causa percebida de um problema, porque também, lembra, é um pouco na história da causa e efeito ainda, mas só que de uma outra maneira. Ou seja, as pessoas geralmente contam histórias. Crença é sobre contar histórias, narrativa. E a gente automaticamente, pela nossa mania de pensar de forma determinista, a gente ainda pensa, mesmo sem pensar, mas lá no fundo a gente arruma as coisas, tentando explicar o que acontece com a gente hoje como se viesse de uma causa específica. O Bandler que brinca muito dizendo assim, as pessoas perguntam assim, qual é a causa dos problemas das pessoas? Ele diz assim, nascimento. Se você nasceu, você tem problemas. E há quem diga até que quem morreu continua tendo, porque às vezes os cemitérios são saqueados, roubados, sofrem inundações em alguns lugares, etc. Então você fica questionando aquilo que é percebido como uma causa, porque está rigidamente preso a uma causa pode manter você numa crença limitante. Ah, tá. Que se dane que a causa foi essa? Tá. E se foi isso mesmo, né? O que mais? Às vezes a pessoa diz, o problema é que eu tive uma infância muito difícil, então isso acabou com tudo. Eu digo, olha, pode ser até que tenha vindo lá dessa situação, parece mesmo que veio. Mas o que que a gente pode fazer? Não inventaram ainda a máquina do tempo, né? Então o que que a gente pode fazer? Hoje está nas suas mãos o que você quer fazer com isso. Então não importa se foi aquela causa ou não foi. Então, esse padrão da redefinição de causa contesta a causa percebida de um problema.
sugerindo que pode haver outras causas ou formas de ver a questão. Para a criança, meu desejo sexual diminui porque eu estou envelhecendo, né? Podemos explorar outras possíveis causas e fatores. Questionamento da causa. Será que a diminuição do seu desejo sexual está realmente relacionada à idade? Às vezes a pessoa descobre que não é a idade, pode ser uma queda no hormônio. E vai ao médico, faz uma reposição hormonal quando é indicado e a coisa melhora. Fatores alternativos. Ou pode haver outros fatores envolvidos, como estresse ou falta de comunicação. Será que pode ser outra coisa que não a idade? Será que você está tendo uma vida muito estressada, ou não está se comunicando bem o suficiente? E isso poderia estar gerando a diminuição do desejo sexual? Será que a gente pode explorar essas possibilidades? Exploração de soluções. Se a idade não fosse a causa, o que mais poderia estar afetando seu desejo sexual e como você poderia trabalhar nisso? Ah, eu não consigo me sentir feliz sexualmente porque eu estou muito acima do peso. Né? Será que realmente a felicidade está atrelada ao peso? Será que é isso mesmo? Será que realmente você se permitir e se autorizar a ser feliz precisa estar atrelado a quanto que a balança mostra? Será que pode haver outras possibilidades para você não estar bem consigo que não o peso que está na balança? Se o peso não fosse um problema para você, como você tentaria ser feliz sexualmente? Ou ter uma vida sexual feliz? Então, são exemplos onde a pessoa ela está fixada numa causa e isso está sendo limitante. Então, não importa se a causa é ou não, importa que a pessoa precisa buscar alternativas. Então, são provocações que a gente se faz ou faz para outras pessoas para que você possa não ficar preso a uma percepção de causa e isso paralisar você. E a gente vive numa cultura, né, em culturas que tem outras terapias, aí, linhas de terapia, que enfatizam muito essa questão da causa. Então parece quase que é uma profecia, parece que esse senso de determinismo é levado a um extremo tão grande, é como se você não pudesse realmente fazer alguma coisa porque você teve um passado onde outras coisas aconteceram. Mas não quer dizer que porque aquilo aconteceu lá, que a única alternativa é o sofrimento que você está tendo hoje. Existem outras possibilidades. Reenquadramento de hierarquia de valores. Aqui o padrão desafia a ordem ou a prioridade dos valores da pessoa, sugerindo que ela pode estar colocando muita ênfase em certos valores e negligenciando outros que são mais importantes. Para a crença, a aparência física do meu parceiro é o mais importante. Para que eu me sinta atraída ou atraído, podemos explorar outros valores importantes. Por exemplo, a importância relativa. O quanto a aparência física realmente importa em comparação com outros fatores? Será que esse é o único fator que importa? Que outros fatores também você poderia estar considerando que não a aparência física? Ou seja, por quê? Porque a hierarquia de valores, o que que são valores? São coisas que são consideradas importantes. Então, aquilo que é considerado muito importante é muito valorizado. Então, a gente vai abrir. Será que essas coisas que você está valorizando são as únicas coisas possíveis de serem valorizadas? Outros fatores, quais outros aspectos, como conexão emocional e compatibilidade sexual, podem ser fundamentais também aí nesse processo? Valores fundamentais, que são aqueles de ordem maior, existencial, que justificam viver e existir. Quais valores, além da aparência, podem ser essenciais para você se sentir atraída, atraído e conectada, conectado com seu parceiro, parceira, parceiros, né? Ou seja, que outras coisas, além da aparência física, de ordem maior, que tem uma importância muito maior do que um fator físico que pode variar, ou sei lá, você poderia, se quiser, considerar. E veja, gente, quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente não está tentando fazer a cabeça da pessoa para outra coisa, a gente está desenrijecendo. As decisões são nossas quando a gente está trabalhando com a gente e da pessoa, se você é um terapeuta, não é você que vai decidir pela pessoa, nem convencê-la de que ela está errada. Não se trata disso, tá? Essas perguntas, essas reflexões, é assim, eu vou lubrificar os mecanismos para que tudo flua melhor. Então, esse é o objetivo da gente estar fazendo isso. A pessoa vai tomar as decisões que ela quiser, mas ela vai sair daquela hipnose de que só pode ser isso, só aquilo. Eu estou me sentindo mal, eu não consigo sair desse mal-estar que eu estou sentindo, e é isso que eu vou sentir. Porque, na verdade,
E crenças limitantes trazem essa sensação. A gente está mostrando vários outros ângulos, possibilidades aí para essa situação. Redefinição de critérios de valor, né? Então, esse padrão explora o valor subjacente a uma crença limitante e sugere novas formas de avaliar o que realmente importa para a crença. Então, eu não sou bom o suficiente para merecer uma vida sexual prazerosa. Podemos questionar e redefinir o critério de ser bom o suficiente. Definição de bom o suficiente. O que significa ser bom o suficiente para você, em termos de merecimento sexual? Critérios alternativos. Existe algum outro critério que possa mostrar que você já merece uma vida sexual plena, além de ser bom o suficiente? Autoaceitação. Como você pode mudar a avaliação de si para reconhecer que você merece prazer e conexão, independentemente das suas imperfeições? Impact- Impacto das crenças limitantes. As crenças limitantes sobre sexualidade podem ter um impacto profundo na autoestima e nos relacionamentos. É importante identificar essas crenças e entender como elas afetam sua vida ao longo do tempo. Então, a primeira coisa é identificar quais são as principais crenças limitantes que você carrega sobre sua vida sexual. É o primeiro passo. Impacto na autoestima, né, gente? Porque crenças sobre a identidade são algumas das mais difíceis, porque você crê que você é o problema. Então, se você tem a sua autoestima comprometida, se você crê que você tem um problema, você tem o problema e o problema de ser você, dentro dessa crença aí que foi desenvolvida. Então, impacto na autoestima. Como essa crença impacta a sua autoestima ao longo do tempo? Efeito nos relacionamentos. De que maneira essas crenças afetam os seus relacionamentos? Então pense sobre isso, né? Pense sobre que crenças são essas, como impactam a autoestima e como impactam os relacionamentos. Mudança de pensamento. Para superar crenças limitantes, é necessário mudar a forma de pensar. Isso envolve identificar o que precisa ser alterado e como essa mudança pode afetar a confiança na intimidade. Então, identificação da mudança. O que precisaria mudar em sua maneira de pensar para que você se sentisse mais confiante na intimidade? Ou seja, o pensamento está dizendo, eu não sou confiante. Mas e se eu começasse a considerar que eu poderia ser confiante? Processo de mudança. Como você pode começar a implementar essas mudanças de pensamento? Ajudo com a PNL e com isso aqui, pessoas até que têm pensamento obsessivo, ajudando elas passo a passo a considerar outras coisas diferentes daquele pensamento obsessivo, que volta sempre no mesmo tema, da mesma maneira. Resultados esperados. Que impacto você espera que essas mudanças tenham em sua vida sexual e relacionamento? Intenção positiva das crenças. Mesmo as crenças limitantes geralmente têm uma intenção positiva subjacente. Nós já vimos isso, né? Entender essa intenção pode ajudar a transformar a crença limitante. Então, qual é a intenção positiva por trás de suas crenças limitantes sobre a sexualidade? O que essas crenças estavam tentando dizer, comunicar, né, no processo delas se manifestarem? E como você pode honrar essa intenção positiva de uma maneira mais saudável e construtiva? Ou seja, sempre descobrir quais as intenções positivas, os porquês por trás, pelo que, por que a pessoa estava fazendo aquilo, e como aquilo pode ser resolvido, cuidado, sarado, melhorado, ao mesmo tempo em que você vai adiante no que quer que você deseje. Visão de futuro. Imaginar um futuro livre de crenças limitantes pode ser um poderoso motivador para a mudança. Então, visualizar como será a sua vida após superar essas crenças pode ajudar a direcionar seus esforços. Então, é muito importante incentivar a pessoa a imaginar-se num processo de mudança e imaginar um futuro onde tudo isso já foi superado. Já se sabe que o ensaio mental é maravilhoso, cientificamente comprovado. Ensaios mentais, como, por exemplo, ter um futuro melhor sem essas crenças emperrando você, e você é mais feliz, podem ajudar você a ir mais rápido para esse resultado que você deseja. Então, liberdade das crenças. Como será a sua vida quando você estiver livre dessas crenças limitantes sobre sexualidade? Mudança na autoestima. O que mudará em sua autoestima, na percepção de si, quando você superar essas crenças? Impacto nos relacionamentos. Como seus relacionamentos íntimos serão afetados positivamente? Ações práticas. Transformar crenças limitantes requer ação. Identificar passos concretos que você pode dar para viver de acordo com suas novas crenças positivas é essencial para a mudança real.
Então, identificação de ações. Quais ações práticas você pode tomar agora para começar a viver de acordo com suas novas crenças positivas sobre sua sexualidade? O que você vai fazer hoje, amanhã? Eu sempre, nas minhas terapias com clientes, eu sempre pergunto quais são os próximos passos. O que você vai fazer ainda hoje, amanhã, para já começar a agir sobre isso? E depois todos dizem que isso faz uma diferença muito grande, que eles já começam a pensar em agir. Implementação gradual. Como você pode implementar essas ações de forma gradual e sustentável? Superação de obstáculos. Que obstáculos você prevê e como planeja superá-los? Quando a pessoa estiver considerando agir em cima de novas crenças, de crenças que está construindo, em desafiar as crenças antigas, etc. Apoio ao parceiro. Assim como você, seu parceiro, parceira, parceiros, podem ter suas próprias crenças limitantes. Apoiar um ao outro nesse processo de transformação pode fortalecer o relacionamento e melhorar a vida sexual de ambos. Então, identificação de crenças do parceiro, de que maneira você pode apoiar seu parceiro a identificar suas próprias crenças limitantes sobre sexualidade. Compartilhe esse material, peça para que a pessoa assista ao curso junto com você, faça junto. Comunicação aberta. Como você pode criar um espaço seguro para discutir essas crenças juntos? É muito importante isso, gente. Criar um espaço seguro no relacionamento para falar sobre as coisas. Coisas precisam ser faladas em relacionamentos. Isso não tem que ser visto como um ataque, como um distúrbio, e sim como algo natural. E se você desenvolvesse essa crença que falar sobre desafios é bom, como seria? Crescimento conjunto. Que atividades ou práticas vocês podem fazer, além desse curso aqui, juntos para superar essas crenças? Impacto em outras áreas da vida. As transformações de crenças limitantes sobre sexualidade podem ter um efeito cascata positivo em outras áreas da vida, porque você aprende com a mudança de crenças sobre o sexo a reestruturar outras crenças sobre outros aspectos da sua vida. Então, autoconfiança geral. Como a transformação dessas crenças limitantes impactará a sua autoconfiança geral? De que maneira suas interações sociais podem melhorar como resultado dessa mudança? Realização pessoal. Que outras áreas da sua vida podem se beneficiar dessa nova confiança e liberdade? Rede de apoio. Ter uma rede de apoio pode ser crucial no processo de transformação de crenças limitantes sobre a sexualidade ou qualquer outra coisa. Identificar e cultivar essas fontes de apoio pode acelerar o seu progresso e fornecer um suporte emocional valioso. Então, identificação de apoio. Quem pode ser uma fonte de apoio para te ajudar a fortalecer suas novas crenças e viver uma vida sexual mais plena e satisfatória? Tipos de apoio. Que tipo de apoio específico você precisa? Emocional, prático, informativo? São pessoas diferentes que você talvez precise recorrer. Busca de recursos. Que recursos adicionais, livros, terapeutas, grupos de apoio, cursos como esse, por exemplo, podem ser úteis nessa jornada? Aprendizado e crescimento. O processo de transformar crenças limitantes sobre sexualidade é uma jornada de aprendizado e crescimento pessoal. Refletir sobre o que você aprendeu pode solidificar as mudanças e inspirar crescimento contínuo. Autoconhecimento. O que você aprendeu sobre si durante esse processo de transformação de crenças sobre a sexualidade? Novos insights. Quais novas perspectivas você ganhou sobre sexualidade e intimidade com toda essa parte aqui de crenças limitantes que a gente está trabalhando? Eu quero que você responda tudo isso, tá? Essas perguntas aqui são para serem respondidas. Áreas de crescimento. Quais áreas você identificou para crescimento contínuo em sua jornada sexual? E, finalmente, celebrando o progresso. Reconhecer e celebrar o progresso, por menor que seja, é crucial para manter a motivação e reforçar as novas crenças positivas sobre a sexualidade. Tomar tempo para apreciar suas conquistas pode fortalecer sua jornada de transformação. Então, identificação das conquistas. Quais mudanças positivas você já notou em sua crença, em suas crenças e comportamentos relacionados à sexualidade até agora? Reconhecimento do esforço. Como você pode reconhecer e valorizar o esforço que tem feito nessa jornada? Celebração. De que maneiras você pode celebrar seu progresso e reforçar sua motivação para continuar crescendo? Então, gente, essas perguntas que estão aqui, né, o que que eu recomendo? Que você veja de novo esse capítulo, veja o material, vocês vão ter acesso ao livro, vão ter acesso aí a esse material didático. É importante que vocês se autotrabalha. Eu já falei várias vezes, eu vou ser chato até o final do curso. Você ficar apenas me ouvindo e entendendo racionalmente o que eu estou fazendo não vai fazer nada por você. Você precisa pegar as crenças, identificar
trazer para esses processos, trabalhar uma a uma, refletir, amadurecer em cima delas, responder a todas essas perguntas adaptadas ao seu caso, evidentemente, e aí sim você vai estar se autotrabalhando no nível muito profundo. Então, nós vamos adiante a partir de agora, nas nossas próximas aulas, com outras ferramentas poderosas para que você tenha a oportunidade de usar a programação neurolinguística para turbinar, melhorar a qualidade da sua vida sexual. Sucesso! Você pode, você é capaz e você merece. Então, até o nosso próximo encontro.